E aí, pessoal, tudo massa? Então, esses dias eu assisti finalmente Marighella, de Wagner Moura, e fiquei na estiga de fazer algumas reflexões em cima desse personagem histórico considerado controverso, que é o Marighella, né? Assim como Lamarca, que foi um desertor do Exército Brasileiro que passou a lutar contra a ditadura, ou Abreu e Lima, né, pernambucano aqui, inclusive um cara admirado por Hugo Chávez. Quando o Hugo Chávez veio aqui visitar a refinaria lá de Abreu e Lima, superfaturada por sinal, ele fez questão de ir no cemitério aqui, prestar homenagens a Abreu e Lima. Foi um cara que lutou lá na Revolução Bolivariana. Tantos outros, né, Marechal Rondon, que foi um militar super humanista em relação aos índios, né? Ele foi responsável por levar os telégrafos lá para as regiões distantes do norte do Brasil, naquela época ainda muito habitada pelos índios, e ele fez questão de não adotar práticas violentas. Todos esses personagens históricos, eles não são muito abordados pela historiografia tradicional da gente, e acaba ficando essa áurea aí de mistério em cima deles. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa galera, né? A gente jogar luz sobre essas figuras, inclusive ressaltando as ambiguidades, né, deles todos, ressaltando o caráter humano deles. Eles não são nem exatamente heróis propriamente ditos, nem muito menos vilões. Claro que todos esses têm um monte de diferença, né, entre eles. Mas, enfim, Marighella foi um cara fruto daquele período lá, né, da Guerra Fria. Eu confesso que eu não fiquei assim, muito entusiasmado do ponto de vista estético com o filme. Eu gostei, mas eu não viajei tanto. Eu acho que tem filmes que retratam melhor esse período histórico da Guerra Fria, principalmente em relação a esses grupos armados de esquerda, pessoas que optaram pela a via ou por métodos violentos. Por exemplo, tem aquele filme O Que É Isso, Companheiro, filme nacional, baseado no relato de Fernando Gabeira, que inclusive, né, participou da luta armada e sequestrou o embaixador norte-americano, deu até uma coronhada na cabeça do cara. E veja que interessante, esse mesmo cara que levou a coronhada de Gabeira está lá no prefácio do livro O Que É Isso, Companheiro, falando sobre esse episódio, né? Então, os tempos mudam, né? As pessoas fazem as pazes e, enfim, Gabeira hoje é um liberal, um social-liberal, um democrata totalmente ponderado, e eu imagino que nada impediria de Marighella seguir, talvez, vias semelhantes. Ora, a gente teve até Miriam Leitão, que militava no PCdoB, foi torturada, e hoje em dia também é uma pessoa muito mais de centro. As pessoas, enfim, vão mudando de visões, né? Os tempos mudam também, as pessoas vão evoluindo, entre aspas, e eu acredito que se a ditadura não tivesse assassinado brutalmente Marighella, né, de maneira ilegal, inclusive, talvez ele seguisse outras veredas, né? Ninguém nunca sabe. Mas enfim, esse filme Marighella, eu acho que ele está inserido num contexto assim de movimentos, né, de esquerda que acabam optando por esse tipo de oposição que vai apelar para vias não democráticas. Isso ocorre, principalmente na época da ditadura militar, porque eles foram forçados a isso, né? Então pensa comigo, do ponto de vista do Estado, havia o terrorismo estatal, né? Havia o terrorismo do Estado, que é o detentor do monopólio legítimo da força física, e esse terrorismo estatal, constatado exaustivamente na historiografia, ele era muito pesado. Então, a esquerda foi toda jogada para a ilegalidade, a oposição foi amordaçada, e a alternativa que as pessoas viram foi, para alguns, apelar para esse tipo de prática, né, de guerrilha urbana, tentando imitar aí o que havia ocorrido no Vietnã ou em Cuba. Então, não havia pretensões democráticas, realmente, em relação a essa galera, a muitos desses que estavam na oposição. Havia um discurso, sim, de democracia, mas ao fim e ao cabo o que eles queriam era implantar um regime socialista de ditadura do proletariado. Porém, contudo, a gente tem que lembrar que Marighella fez uma oposição forte também ao ditador que é queridinho da esquerda nacional, né, que é o Getúlio Vargas. Ele foi torturado pelo regime de Getúlio,
E Marighella foi deputado federal, pessoal. Deputado, não sei ao certo se é federal ou estadual. Mas aí ele foi jogado para a ilegalidade por um decreto de Dutra, que sucedeu Getúlio Vargas, era um militar, né? E Dutra tornou o Partido Comunista ilegal no Brasil. Isso foi central para fortalecer essa retórica mais radicalizada e mais extremista de alguns setores da esquerda. Então, toda vez que você impede as pessoas de ir pelas urnas, né, pela competição, pelas vias democráticas, expressarem suas insatisfações e suas ideias, você está basicamente jogando essas pessoas, né, para esse tipo de expediente. Do movimento zapatista, das Farc, enfim, em muitíssimo menor grau, até de movimentos sociais que não exatamente recorrem à luta armada, mas têm uma pegada muito mais conflitiva, né? Como, por exemplo, o MST. Isso está vivo no subtexto de uma série de mídias pop, né? Por exemplo, se você pegar as letras de Chico Science, Nação Zumbi, que inclusive tem uma música lá no filme Marighella, Banditismo por uma Questão de Classe, é isso, essa retórica conflitiva, né? Meio preto no branco, que era atoada da vez durante a Guerra Fria, muito por conta do imperialismo norte-americano, talvez até do imperialismo soviético também, né? Que ficava brincando de maneira maniqueísta com as poucas opções que se tinham na época. E, enfim, é o caminho natural que alguns grupos escolhem para contestar o sistema. Inclusive, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer essas relações, né, com as mídias e tal. Inclusive, olha aí, ó, outro grupo sensacional que também tá lá na trilha sonora do filme, né, Racionais, ele fala sobre Marighella também desse ponto de vista, de nós contra eles, que faz parte do grito de muita gente que foi excluída do debate. Então, a solução é sempre incluir, é sempre colocar o maior número de pessoas possível para serem representadas, né, nas vias legais. A ditadura militar impediu isso, praticou terrorismo do Estado, praticou tortura, ceifou, né, essa oportunidade de grupos marginalizados, e aí muitas dessas pessoas tiveram que ocorrer a luta armada para contestar um governo ilegítimo. Claro, o que eles propunham também tampouco era democracia, mas a solução é sempre arrastar, né, essas pessoas para o jogo democrático. Pelo menos isso é o que eu penso, eu que sou um grande fã da democracia liberal. Inclusive, olha aí de novo, Robert Dahl, no seu clássico Poliarquia, ele traz um axioma muito interessante, que é a chave para a gente entender esse tipo de conflito, né, esse tipo de reação de pessoas como Marighella. Que é o seguinte, ó, quando, dirá Dahl, quando a oposição, né, ela não tem os incentivos necessários para respeitar as decisões governamentais, as decisões das forças hegemônicas do governo, ela vai recorrer a caminhos não democráticos, e isso vai enfraquecer a democracia. Então é necessário um equilíbrio. Tanto a oposição ter os incentivos necessários para respeitar as decisões de um governo legítimo, mesmo que ela pense contrariamente a ele, quanto esse governo ter os incentivos necessários para não abafar violentamente essa oposição. Ora, na época da ditadura, nem a oposição tinha esses incentivos, nem, de certa forma, o governo. Então, a oposição de verdade, né? Não aquela coisa fake ali do MDB, né? Que era a oposição oficial, junto com os situacionistas da Arena. A oposição teve que recorrer a protestos, greves ou, em última instância, a luta armada. Isso não é uma romantização, nem alguma espécie de heroificação, né, sei lá, dessa galera, mas é uma simples constatação. E muitos desses, na transição para a democracia, fizeram o caminho natural de fazer parte do jogo democrático de maneira totalmente legítima, né, respeitando aí os processos.
Infelizmente, a ditadura ceifou muitas dessas vidas e de maneira totalmente ilegal, né? É diferente, pessoal, a gente falar da ilegalidade do terrorismo do Estado e do terrorismo minoritário de grupos civis armados. É bem diferente. Terrorismo de Estado é uma coisa muito mais tensa. Terrorismo de Estado é nazismo, terrorismo de Estado é fascismo, terrorismo de Estado é totalitarismo. Ele é muito mais perigoso porque ele está dentro da estrutura estatal, que é organizada e detém o monopólio legítimo da coerção e da força física. Então, imagina só, é muito mais tenso. De maneira que não dá para criar uma falsa simetria entre essa galera que fez oposição armada ao regime e o regime em si, né? Não dá para cair numa visão dois ladistas, dual, de que ao fim e ao cabo era a mesma coisa. Não era. Inclusive o golpe militar, ele não é um contragolpe, tá? Ele não é um contragolpe. Então, tem gente que diz, foi para impedir um golpe comunista. Tá, qual golpe? Fala aí, me diz. Jango não era exatamente um cara como Salvador Allende, que queria implantar o socialismo pelas vias democráticas. Jango era muito mais herdeiro da tradição trabalhista de Vargas. Então, enfim, não confunda tomada com focinho de porco, não é a mesma coisa a reação de grupos armados extremistas a esses regimes e o regime em si. É por isso que ditaduras são tão ruins, né? Elas insuflam esse tipo de reação, que é péssima. E por isso que a democracia é tão incrível, né? Ela é a resolução dos conflitos, sem ser através de baionetas, de granadas, mas através da arguição, da troca de ideias, do intercâmbio de visões. Então é isso. Assista Marighella se você tiver afim. Eu acho que é um filme interessante. Como eu disse, eu acho que tem outros que talvez retratem melhor esse período histórico, mas mais importante de tudo, entenda, né, com base na literatura, com base na teoria política, o que está por trás dessas reações, né, mais agressivas. O que está por trás é justamente essa coisa de abafar grupos específicos, né, que a ditadura fez isso. A gente tem que sempre resolver as coisas no âmbito do debate, né, no âmbito do sistema político, e não tentando calar bocas, né, e jogando pessoas na ilegalidade e forçando elas, portanto, a recorrer a esse tipo de prática. É isso, então espero que você tenha curtido o vídeo. Foi meio longo, tal, mas é porque eu acho que é um assunto nuançado que demanda esse tipo de explicação mais aprofundada. É isso, galera, a gente se vê aí na próxima lombra sobre, enfim, esses temas aí políticos do dia a dia. Abraço.